Olá pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira, mais uma live. Nossa, uma Conacred Live. Olá Marcos, como vai? Tudo bem? Olá pessoal, vamos começar a nossa live hoje. Vou dar só alguns recadinhos antes da gente ter o Euler, nosso convidado da noite, entrando para nos presentear com uma porção de conteúdo, com muito conteúdo legal para nós. Vamos lá, terça-feira, dia 14, das 9 às 11, nós teremos o Meeting Conacred. Meeting Conacred 2020, vai ser 100% digital. Ele é exclusivo para quem já está inscrito, já está participando do evento principal de novembro. Nós vamos ter grandes nomes falando, vamos falar bastante sobre operações de crédito e vamos permear pelo mercado como um todo. No dia 29 de julho, às 9 horas da manhã também, teremos um webinar especial sobre recuperação judicial. Então, pessoal, não percam, ele é gratuito. Entrem lá no www.conacred.com.br. Também tem várias coisas no nosso feed. Pode dar uma olhadinha lá no nosso feed que vocês vão encontrar informações sobre o webinar de RJ também. Ele vai ser um webinar solidário, então nós vamos poder fazer doações para ONG Banco de Alimentos. Então participem, é gratuito, é aberto, então a gente quer tentar ajudar ao máximo e também encontrar e ter muitas pessoas envolvidas, para quanto mais conteúdo e mais pessoas, mais legal fica. Pessoal, vou convidar o nosso convidado da noite, Euler Barbosa, da NPL Brasil, que é nossa patrocinadora Diamond, no evento de novembro. Hoje o Euler vai nos trazer, vai falar sobre o mercado de recuperação de crédito pós-pandemia. Vamos lá, já vou convidá-lo aqui conosco. Euler, já se prepara. Gente, vão mandando perguntas. Eu vou fechar a possibilidade do chat, tá? Mas só para não ficar passando no rostinho do Euler. Mas fiquem à vontade para mandar perguntas que eu consigo acessar assim. Boa noite! Como estamos? Boa noite, Maíra. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Finalmente agora, né? Chegou o tão esperado dia aqui, né? Tudo bem? Graças a Deus, estamos muito animados. Tá conseguindo me escutar bem? Eu resolvi ir sem fone. No final do dia a orelha fica doendo até, né? Não, no Instagram é melhor, fica tranquilo. Pessoal, que bom. Eu vou fechar só o chat, tá? Para não ficar passando no seu rostinho. Mas eu tenho acesso a perguntas aqui. Se as pessoas quiserem perguntar, fiquem à vontade que eu tenho acesso aqui. Vou liberar a palavra, deixo com você e pode tocar que a gente quer muito conteúdo hoje. Que legal. Só tem que me segurar, porque as pessoas que me conhecem sabem que se deixar eu falar, eu vou embora, né? E assunto de NPL é que não falta, a verdade é essa, né? Mas que bom. Bom, queria te agradecer, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado a todos aí que estão aqui. Me sinto muito pelos alguns nomes que eu pude perceber ali. Estamos em amigos, isso é muito, muito legal. E o que eu preparei aqui, na verdade, é um grande bate-papo. Vou vir com algumas provocações, fugir um pouco da linha protocolar, para eventualmente trazer um pouco de provocações e espero que depois outros encontros a gente venha a ter. Inclusive, eu estava comentando com o Fabinho e o Cris, são sócios fundadores aqui da NPL, exatamente para que eles me juntassem, porque hoje a gente foi almoçar junto, o bate-papo foi super agradável, ia ser até bacana fazer esse jogo, mas eles quiseram me deixar nessa roubada sozinho, então vamos lá, né? Mas tenho certeza que você vai dar conta, que você já pegou todas as ideias de todo mundo e vai trazer tudo pra gente. Que bom, que bom. Bom, vamos lá então. Então, indo direto, acho que um pouco para apresentar a NPL Brasil. A NPL ela tem praticamente 3 anos desde a sua fundação, mas conta com sócios, entre os seus sócios, o RZ e o RZ Advogados e o TWK, que tem as duas casas mais de 20 anos de experiência, o RZ sendo o primeiro no agronegócio, e o TWK toda uma referência de recuperações judiciais e falência. Então, do ponto de vista jurídico, realmente a gente está muito bem assessorado, né? E hoje a NPL, eu tive o prazer de começar a acompanhar esse projeto desde o começo dele e agora está aqui tão feliz e dedicado, com pessoas super agradáveis, inclusive a turma está até lá agora correndo atrás dos créditos com todo mundo, inclusive até a nossa casa nova. Mas, então,
temos 3 anos, aproximadamente hoje a gente tem sob gestão 5 bi em valor de face de crédito, o que dá uma média de uns 3.500 casos, e aí pode multiplicar então de quase uns 10 mil processos sob gestão, né? Então, isso tudo realmente faz com que a gente consiga ter uma experiência e uma provocação, inclusive, por diversos clientes. Então, a gente que começou sendo uma casa que era uma gestora para fazer recuperação de crédito inadimplidos, hoje também, dentro da nossa esteira de produtos, a gente também faz o onboarding e, inclusive, gestão de créditos performing. Isso muito por conta do avanço tecnológico, que a gente vai falar daqui a pouco, o que dá a gente uma segurança muito grande e uma assertividade muito grande do ponto de vista de cadastral, né? Uma primeira leitura até para agora uma vertente da ponta de concessão de crédito. A gente levanta muito mais informação em muito menos tempo, mais precisa do que praticamente grande parte dos birôs, que hoje você acaba contratando para fazer essa checagem, tá? De credit risk, assim como também monitoramento daquele credor do ponto de vista de insolvência financeira, volume de ação judicial. Então, a gente faz esse monitoramento e aí, eventualmente, um cenário de inadimplência, ele automaticamente pluga da nossa esteira. Mas isso, na verdade, foi exatamente uma geração de valor, um amadurecimento da plataforma que nos propiciou também oferecer isso para os nossos clientes, tá? O que hoje a gente faz dentro dessa esteira, e aí já falando um pouco da inadimplência, a gente faz toda a due diligence dos créditos. Então, a gente faz todo o levantamento do histórico jurídico, pesquisa patrimonial, e é bem investigativo isso, tá? Análise de crédito devedor e uma expectativa de recuperação. Então, a gente faz todo esse levantamento, e aí, de uma forma simples até de falar, mas um pouco mais para frente a gente vai mostrar os desafios que isso nos traz. Depois, a precificação, se eventualmente a estruturação de veículos para viabilizar uma eventual cessão. Então, hoje, a gente trabalha muito com investidores estrangeiros que têm o interesse de entrar no Brasil, porém não têm os seus veículos. Então, a gente estrutura FDICs, seguradores de crédito financeiros, são diversos outros tipos de veículos que a gente consegue estruturar. A gente faz a gestão, e a gestão, obviamente, máximo de esforço para fugir das vias judiciais tradicionais, para trazer em menor tempo a máxima recuperação, tá? E, por fim, isso tudo, claro, monitorado, uma geração de relatórios, ao ponto com KPIs, ao ponto da gente acompanhar a evolução e o amadurecimento desse crédito dentro da esteira, até a gente alcançar o sucesso, que é a recuperação dele, tá? E aí, dito isso, eu fiquei pensando um pouco em alguns assuntos, tá? Do que a gente poderia falar. E aí, pegando um pouco do que vão vir a falar, né? Então, vai estar a Roberta Bafaro, que vai falar, assim como a Andréia também, Cordeiro, ainda esse mês, vão falar de risco de crédito. Aí, o Carlos acabou roubando um pouco, e ele já está falando de operações de crédito e cobrança na prática. Eu falei, já está roubando um pouco do meu tema. Mas, enfim, eu falei, vamos, o que a gente acha de falar tanto dos desafios e as possibilidades que a tecnologia pode auxiliar a conseguir redução de prazo, tanto do ponto de vista desse levantamento investigativo. Então, se você for de uma maneira artesanal, esse processo de due diligence, de uma forma artesanal, leva de até 60 dias para acontecer, e aí a gente consegue, dependendo até do acesso das informações, você consegue fazer até em 48 horas, no máximo a gente tem como meta aqui estar trabalhando entre 7 a 15 dias no máximo. Então, a gente já conta com esse benefício que a tecnologia nos traz. E um pouco também das formas como os diversos detentores de carteira ou de créditos singonímicos, que a gente chama, né, poderiam monetizar isso em detrimento de algumas outras razões que faria sentido ele buscar a cessão ou a prestação de serviços de uma casa especializada, tá? E aí, então, baseado nesses temas, eu estou olhando para o lado aqui que eu fiz um rascunhozinho, tá? Senão eu não perco.
Então, dito isso, eu acho que eu começo a falar um pouco dos desafios, né? Então, o que é o mundo do NPL, né? E até, eu estava brincando hoje com o Fábio, é até um desserviço para o próprio departamento jurídico, né? Você simplesmente jogar dentro de um departamento jurídico, de uma instituição financeira ou de uma grande corporação, de falar, porra, agora trata de recuperar, para vocês terem uma ideia o que eles têm que passar, né? Então, os desafios, fora a morosidade do nosso judiciário, lamentavelmente, em média, as execuções, elas levam, em média, 9 anos de transitação. Então, são 9 anos de passageiro da agonia, né? Tem mais de 60 milhões de execuções, o que dá uma média de 5 mil processos por magistrado. Então, olha o volume que tem só de execuções. Fora, eventualmente, você acaba tendo que competir com o fisco trabalhista, né? Que só eles têm mais de 28 milhões de ações hoje em curso, tá? Do ponto de vista operacional, a gente tem mais de 14 mil cartórios espalhados por esse Brasilzão todo, né? E aí o volume de crédito, que pelo menos estão dentro dos bancos e são mapeados, o mercado costuma falar que gira em torno de uns 100 bilhões, mas se você colocar todas as trading juntos e os que estão em write-off, né, dentro dos bancos, a gente está falando na casa de 1 trilhão, né? A pergunta é, porra, como é que a gente consegue, uma vez desatando esse nó, a gente, eventuais compradores e potenciais, e aí eu vou pegar um gancho para voltar a fazer uma propaganda própria, mas um pouco mais para frente, de quem poderia estar dando, absorver esse volume todo e fazer um trabalho bem qualificado, tá? Fora os desafios dentro disso também, regulatórios. Principalmente no agronegócio, sabe muito bem os riscos ambientais e o risco de imagem que isso acarreta, tá? Então, e cada vez mais as regulamentações têm sido e mapear os ativos e os passivos dos devedores. E aí isso envolve uma enorme complexidade. Porque aqui a gente está falando de arquivos judiciais, então você começa a ter que monitorar não só o histórico das ações, assim como também todas as publicações e andamentos que virão a acontecer. Cartórios você tem que investigar, não só através de bens, mas inclusive de procurações, que isso são sinais importantes de fraude ao credor. Diversas juntas comerciais, mídias sociais, que hoje todo mundo tem, e sim, canais importantíssimos de indícios de localização ou bens atrás do devedor, e dados públicos. Então, a gente tem hoje mais de 50 robôs só para extração de dados no mundo nosso da internet. Então, a pergunta que se faz é, cara, como é que organiza isso tudo, né? Como você consegue transformar esses dados em informações? Ou melhor ainda, dados desestruturados, você tem que estruturá-los, né? Se você for olhar somente um cenário, um crédito só, ele envolve, em média, 6 partes que você tem que estudar. Essas 6 partes, ela tem mais de 15 processos relacionados. Tem mais de 15 procurações. 2 contratos sociais. O universo que você acaba para olhar um crédito, a gente pode chegar a olhar, em média, 30 matrículas. E só 6 são bens avaliados passíveis de penhora. Então, e como é que você faz isso de uma forma escalável no menor tempo possível? E aí começa a entrar um pouco o gancho da tecnologia. O que nada mais é a NPL para trás? A NPL são 3 pessoas, são 3 pilares. Pessoas, que são as pessoas capazes de organizar isso tudo, né? Então a gente fala que não é uma casa de produtos, sim uma casa de pessoas. Tecnologia, que aí você tem que fazer muito investimento em tecnologia. E processos. Você precisa ter governança, gestão dos prestadores de serviço, compliance, ampla rede de parceiros, né? A gente acaba sendo a gente faz o que a gente chama de Uber, né? Então a gente acaba sendo gestão, mas tem diversas uberizações que trabalham para a gente ao ponto de conseguir organizar, orquestrar
toda essa inteligência, né? E transformar esses dados em decisões mais assertivas e, consequentemente, em ações. Então, realmente é assim que a gente se diverte, é assim que a gente sente alegria e paixão, né? Minha esposa fala que a gente aqui, toda segunda-feira, ela comenta, né? É impressionante o ânimo de vocês em plena segunda-feira, mas é porque realmente, se deixar as conversas de discussões, elas vão longe, né? O que é muito bom. E aí, tecnologia, entrando um pouco nos detalhes, né? Aqui fala de Big Data, algoritmo, inteligência artificial, análise e leitura de documentos, osserização, BI, sensoriamento de imagens, radar de investigação, jurimetria, e tu fala, impressionante como consegue dar conta. Pois é. Hoje, se você for olhar a NPL, nós temos hoje mais de 40 pessoas. E que tipo de pessoas, né? Normalmente o pessoal acha que é tudo advogado. Não. O que a gente tem aqui tem advogados, tem engenheiros, tem arquitetos, tem cientistas de dados, tem agrônomos, tem bankers, tem negociadores. Isso tudo você precisa. Então passa a ser um time multidisciplinar. E aí começa a fazer um pouco de provocação do desserviço que é, imagina colocar esse peso todo, essa responsabilidade toda, dentro do departamento jurídico, né? Chega a ser eloquente e aí começa a ter umas provocações de por que defender e o interesse das casas, de buscar casas especializadas como nós para conseguir prestar esse serviço. Então, eu acho que isso é o primeiro âncora onde a tecnologia, onde ela pode atuar e ajudar na parte da recuperação. E o que e como é que a gente faz isso hoje? Grande parte por conta de uma plataforma própria nossa que a gente desenvolveu, que ela nada mais é do que um grande workflow. Então, ela faz essa gestão proativa dos ciclos dos casos aqui dentro. E aí a gente tem diversos KPIs que monitora, integração com sistemas terceiros. Então, são todos os ângulos que a tecnologia ela pode nos ajudar, né? E aí a gente começa a trazer um pouco de quebra de paradigma, que são algumas provocações que eu queria trazer para vocês, né? Então, o que faz sentido as casas que hoje têm um volume absurdo de crédito permanecerem com elas, né? Por que não buscar um parceiro especializado? Ou por que não vender, né? O que a gente pode listar 5 razões principais que poderia. Primeiro, uma alternativa de funding, tá? Então, quando você vira e fala, tem casos muito antigos, né? A gente teve experiência aqui de gerir carteiras com mais de 18 anos. Hoje mesmo eu estava passando um caso aqui que ele levou 7 anos, de uma grande companhia, 7 anos de citação. E aí começa uma provocação de falar, calma aí, o que a gente está fazendo nesse mundo? Por que a gente tem que cumprir prazo? Na verdade, a gente tem que ditar prazo. Então, o conformismo que então era feito, e a gente passa a colocar isso porque o NPL sempre foi colocado em segundo plano, né? O crédito inadimplido sempre foi patinho feio. Só que a gente adora esse patinho. Apaixonado por ele. Traz para cá. A gente tem certeza que a gente faz melhor. E porque a gente é especializado. A gente tem tecnologia, né? A gente tem experiência. E a tecnologia não é tudo, não. A tecnologia é só um pilar. Tem, claro, toda uma bagagem jurídica. E a bagagem jurídica não é só para cumprir prazo. É a melhor estratégia. Alinhado às informações que você trouxe da sua área de investigação. Cansei de ver casos que o pessoal estava perseguindo, fazendo aquela reserva indígena. 8 anos de briga para quê? Então, a gente consegue fazer com que a estratégia jurídica ela seja mais assertiva. A gente consegue fazer com que a busca dos ativos sejam mais assertivos. E os assertivos aqui não é só o fato do bem passível de penhora, mas, inclusive, os livros de ônus, com a precificação acertada, né? E do ponto de vista negocial. A gente aqui é uma casa, por conta muito dessa experiência nossa, que a gente consegue buscar soluções alternativas. Por exemplo, colocar dinheiro novo. É aquele agricultor, teve quebra de safra. Hoje eu soube de um caso que o cara fez um investimento em 2018, só que não conseguiu escoar a produção dele. Perdeu praticamente tudo com as chuvas. Era um cara
que eventualmente fala, toma dinheiro de novo, planta, paga, encosta uma garantia aqui. Ou, eventualmente, vamos fazer uma instituição financeira em você, né? Ou, pô, deixa, me dá metade da garantia, eu repactuo o resto. Ou, realmente, fala, cara, dá aqui, eu faço a gestão desse ativo para você, com o direito de opção de recompra lá na frente. Então, na verdade, passa a ser um jogo de ganha-ganha. A minha preocupação maior, e era um pouco, quando começou a falar de cobrança de NPL nesse mundo, principalmente as gestoras, a primeira capa foi da Veja. Veio um abutre. Eram os abutres. Falei, não, tá tudo errado, mensagem errada. A gente aqui veio para viabilizar. Nós temos que ser vistos como um viabilizador de negócios, onde a gente consegue alinhar, do ponto da prestação de serviço, a instituição credora com o devedor, buscando convergência de interesses, a ponto de que, no final, é um jogo de ganha-ganha. Não tem aquela ideia de, cara, tudo bem, vendeu o mercado. Fudeu o cara que vendeu o mercado. Desculpa a expressão. Estou em casa. Posso falar, escorregou um palavrão, mas para um carioca, você sabe muito bem que demorou a sair um palavrão, né? Mas, voltando para o ponto, antigamente, então, era visto exatamente isso, de que, na verdade, a gente tem que viabilizar interesses ao ponto de, em menor tempo possível, a gente conseguir o sucesso de uma negociação satisfatória para os dois lados. E para os nossos investidores também. E aí começa uma segunda provocação, de falar, tudo bem, mas quem vende para o mercado, vocês que compram muito barato. Aí eu falo, nós não somos uma casa que compra. Na verdade, somos uns gestores. Mas nós somos gestores independentes. Isso faz toda a diferença. Isso não tem no mercado. É assim que a forma a gente se posiciona. Se você for ver casas, outras gestoras de cobrança, sempre tem um banco por trás. Sempre tem. Porque, eventualmente, desalinha alguns interesses. O que a gente faz muito por conta da nossa experiência e relação que a gente tem, principalmente com os grandes fundos internacionais, que sempre se interessaram em entrar no mercado brasileiro de NPL. 1 trilhão. Quem não quer está aqui. Só que nunca tiveram uma plataforma para que servisse de originação de oportunidades, leitura dessas oportunidades e depois gestão para eles. Nesses 3 anos, impressionante como o mercado, do ponto de vista de NPL brasileiro, passou a ser muito mais acessado por esses fundos esses internacionais que têm sim pujança financeira para conseguir pegar tudo. Ou grande parte. Também não tem só guloso. Mas o ponto é exatamente isso. A gente consegue, então, também dar ou escoar, trazer mais competitividade em um pouco dos nossos pilares aqui de missão aqui da NPL, que é exatamente essa. É um amadurecimento, é uma mudança do mercado de NPL. Quem entrar no nosso site vai ver que um dos nossos propósitos são exatamente esse. A transformação do mercado de NPL passa por amadurecimento dele e é o nosso propósito aqui. Muitas das oportunidades são oportunidades que a gente vem construindo, principalmente banco de desenvolvimento. É um namoro que a gente vem tendo há mais de 2 anos e meio, 3. Mas que a gente vem de uma forma educativa, demonstrando para eles que falam, olha, tem oportunidade. E essa oportunidade é benéfica para o sistema como um todo. Ao trazer competitividade, e aí tem as vantagens do nosso dólar, por exemplo, a 5, faz com que os investimentos, por exemplo, um cheque de 50 milhões, na verdade são 10 milhões de dólares. Você consegue acessar muito mais, né? Tem fundos nossos que limitam. Falei, eu só posso entrar no mercado se tiver um cheque de 40 milhões de dólares. Mas isso permite também, inclusive, que casas menores também venham participar. Inclusive, não só o mercado internacional, mas inclusive nacional. Tem diversas boutiques, hedge funds, que já vêm nos procurando e falam, eu queria ter curiosidade nesse mercado. Agronegócio, eu sou apaixonado. Eu quero começar a experimentar. E aí você começa a perceber tanto da ponta de interesse de investimento, tanto da ponta também do amadurecimento das principais instituições, tanto financeiras que foi que começou, né? Desde lá de trás, desde o ramp-up mesmo começou em 2012, tá? Mas, inclusive, empresas de agronegócio que já vêm também entendendo
que faz todo sentido. A preocupação de uma imagem, de falar, pô, era um credor nosso que eu não quero colocar porque eu dependo, eu tenho medo da forma como vocês vão procurar a vender, é uma forma mais inconveniente, vamos chamar assim. Quando vem para esse lado mais profissional, né, qualificado, pelo fato da gente, por exemplo, inclusive atender os investidores estrangeiros, a gente traz aqui para o Brasil exatamente o mesmo nível de qualidade que por nós lá, os nossos clientes investidores são exigidos da gente. Então, são diversos receios que o mercado como um todo ele tem que amadurecer, né? Outra vantagem grande que faz com que as próprias casas também tirem por debaixo do peso das costas do departamento jurídico, mais uma vez, é exatamente SG&A. Você concentra o teu time, que é limitado, ao foco do que realmente é o propósito. O core não é recuperação de crédito. Inclusive da instituição financeira. O core da instituição financeira é conceder crédito. Fizeram o necessário por conta da crise, a última nossa, ela tem que realmente começar a perceber que o NPL, o crédito inadimplido, na verdade, não é um peso, não é um carrego que eles têm que carregar, e sim uma oportunidade de ganhar dinheiro. Realmente ganha esse dinheiro, mas a forma de fazer dinheiro realmente é diferente de simplesmente seguir as esteiras. Colocar na mão, e os advogados aqui, que, por favor, que estejam conosco, não me escutam, mas colocar na mão do escritório de advocacia terceirizado, os motivadores são outros, a velocidade é outra, o tempo é outro. Para você ter uma ideia, o alinhamento de interesse aqui, a nossa remuneração é só um sucesso. A gente ganha quando a gente consegue sucesso. Ao longo do caminho, ninguém ganha. Isso é uma demonstração de alinhamento de interesse. Desculpa até te cortar, mas eu acho que é interessante a gente até linkar com isso. Você me falou que, enfim, a remuneração de vocês vem do sucesso. E eu quero saber cases. Você tem a oportunidade, você pode abrir... Não precisa falar o santo, tá? Mas me conta aqui um milagre, me conta aqui um case de sucesso de vocês. Como é que funcionou esse processo? Que eu acho que todo mundo vai ficar bastante interessado em saber também um processo, né, palpável. Que posso fazer, olha que legal, eles conseguiram atingir isso, recuperar isso. E como é que foi esse processo? Ótima pergunta. Então, o que a gente consegue... E eu tenho diversos casos que eu posso contar para você. Casos que, eventualmente, a gente fez acordo em menos de um mês com o devedor, simplesmente pelo fato de ter vindo para nossas mãos. O devedor estava acostumado com a morosidade de uma instituição financeira pública, e quando ele soube que realmente veio, e por saber que a gente ia fazer pelo menos o mínimo, uma postura, uma atitude diferente jurídica, ela por si só já veio sentar e fez acordo com a gente. Tem casos que a gente já descobriu de fraude ao credor, ou seja, ele transferiu os bens para os filhos e pessoas próximas, terceiros. Tem casos que a gente já pegou por uma foto no Facebook, que ele estava numa lancha, a gente conseguiu identificar o código da lancha e fomos atrás dela. Tem casos de citação, que o cara já estava há pelo menos 5 anos para ser citado. A gente, em uma semana, descobriu que ele ia participar de um evento, ele estava em Miami, ia participar de um evento aqui no Brasil, e a gente conseguiu citá-lo no meio desse evento. Tem casos que também, inclusive, a gente pegou já fazendas invadidas, que a gente conseguiu regularizar. Tem casos que a gente, inclusive, pegou fazenda, fez uma pequena operação para melhorar o valor dela e conseguir uma monetização maior da venda do segundo. Tem situações que a gente já financiou e saiu sem briga nenhuma, né? A gente pega a fazenda em alienação fiduciária, financia para o cara pagou tudo certinho, depois no fluxo de saca. Então, assim, e tem, obviamente, situações que, eventualmente, a gente conseguiu estratégias jurídicas, que a gente conseguiu reverter toda a situação em um caminho completamente negativo, desfavorável que a gente estava seguindo. A gente conseguiu emplacar outra tese, inclusive, bem criativa, ao ponto de até, pelo magistrado, a gente ter sido elogiado, que ele falou, cara, nunca tinha visto um questionamento desse, que faz todo sentido, e a gente conseguiu trazer, era um caso perdido que a gente conseguiu reverter. Então,
realmente a gente... caminhos e alternativas são o máximo possível. E pegando um pouco também um gancho das alternativas de monetização, né? Pegando, uma coisa é a recuperação em si, né? Outra coisa a empresa fala, pô, tudo bem, o que eu posso fazer entendendo que realmente faz sentido trazer uma casa especializada aqui para casa, o que a gente pode fazer? Então, hoje a gente tem já no mercado, assim como nós, prestamos serviço, o fato da gente ser uma plataforma independente nos favorece, inclusive a prestar serviço. Hoje a gente já tem algumas instituições privadas já nos contratando para fazer a gestão da carteira deles. Inclusive, indústria também de agronegócio já nos contratando para fazer a gestão da carteira deles. Se a empresa não quiser fazer a gestão, e a gestão, na verdade, faz sentido quando a empresa entende, e já aqui, pegando o gancho que eu me lembro que eu ia comentar e acabei esquecendo, né? A venda do crédito. Tem muita gente que fala, você vai pagar muito pouco. Se é para pagar muito pouco, melhor deixar do jeito que está. Não. Aí que está errado. A tecnologia, mais a competitividade trazendo concorrentes para dentro do mercado, faz que o preço aumente. O preço do mercado que se arbitrava, por exemplo, em 2012, para crédito com garantia, se pagava no máximo 6%. Era tabelado. Era tabelado. Hoje, em média, gira em torno, na média, em torno de 14%, 15%. Tem casos que a gente já comprou que a gente pagou 50%, 60% do valor de face do crédito. Então, isso, o fato de você falar que paga um pouco, já não é mais verdade, tá? Então, acho que isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Venda de processo, a gente pode estruturar uma venda, trazer competidores, fazer com que esse processo seja mais concorrido e, consequentemente, quem está vendendo sofre esse valor. Tem modelos de venda também que a pessoa entendendo de falar, pô, beleza, entendi, que faz todo sentido limpar meu estoque aqui, focar no que realmente é o meu core, mas eu ainda estou com um gostinho de dor, ainda tenho um pouquinho de dor de cotovelo, né? Queria ainda surfar um pouco do resultado de vocês. Claro, ótimo, funciona, é o que a gente fala com venda com profit sharing, né? Então a gente faz um pingo, a empresa já traz caixa e conforme for a performance, parte do nosso resultado, ele surfa igualmente, pode e passa com a gente. Então, isso também é outro fator motivacional de diversos modelos, conforme for o interesse da empresa vendedora. E, por fim, num processo competitivo, e o fato também de algumas empresas falarem, eu vou ter que fazer a mobilização, o investimento todo, vá que isso eventualmente não dê em nada. A gente pode garantir um preço mínimo, que a gente chama no mercado de estoque em roça, para garantir que não vai ter frustração no final do processo. Então, eu volto aqui com essa provocação. Hoje o mercado está maduro. Hoje o mercado de compradores não é mais o abutre que era antes. Hoje é profissional, hoje tem tecnologia. Entendo que você só consegue redução de prazo e escala com tecnologia. A pandemia, o impacto dela, não só no aumento do volume do crédito, né, o aumento maior da morosidade do judiciário, mas também muito por conta da digitalização dos serviços, né, obrigatoriamente faz com que o nosso time fique até essa hora lá atrás buscando dados, automatizando nossos robôs. Só que isso não é core para muita gente, para a gente é. Então, Mayara, uma pena, mas espero que ter trazido um pouco de algumas provocações, ter convencido um pouco mais, ou entusiasmado, encorajado mais, buscar um pouco dessa solução. Né? Não só na ótica do... Maíra, desculpa, né? Não só na área E eu falei hoje de manhã para minha esposa que eu errar seu nome. A nossa madrinha se chama Mayara. Eu falei para ela, eu vou errar o nome dela. Dito e feito, ela deve estar rindo dessa hora. Fica tranquilo, tá tudo certo. Ela deve estar rindo dessa hora. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta aqui para os nossos participantes. Para fazer uma enquete. Enquanto você vai terminando, eu quero que eles respondam aqui para a gente. Quem que tem carteira de crédito inadimplido, que está aqui assistindo a gente? Enfim, não precisa falar quanto, às vezes vocês nem sabem exatamente quanto e como, mas quem tem e não sabe o que fazer com ela e já meio que deu como linha de prejuízo,
Como é que tá isso na vida de vocês que estão lidando com o crédito todo dia? Enfim, acho que é algo que a gente não fala muito, né, no mercado, mas que surgiu há um tempo. Vocês estão há 3 anos no mercado. A gente tem ouvido falar, como pesquisadores do setor, a gente tem ouvido falar um pouco sobre isso já nesses últimos anos. E queria saber de vocês, participantes. Respondam aqui pra gente. Quem tem e não sabe o que fazer, ou quem tem e deu alguma solução que talvez não tenha funcionado. Eu comento aqui com o Euler e ele fala aqui conosco. Então, respondam aqui com a gente, participem. Sim, na verdade, a grande maioria. E eu acho que a pergunta não é nem quem tem e não sabe. Eu acho que é quem tem uma mina de ouro e que não sabe. Eu cheguei numa reunião, numa grande também empresa do agronegócio, uma grande trading, e falei, cara, no porão desse prédio tem uma mina de ouro que você não sabe. Ela tinha feito recentemente umas 5 incorporações. Eu falei, eu duvido que você saiba o que tem dentro dela. E realmente não sabia. E a minha provocação eu fiz também para a instituição financeira. E falei, cara, você não tem noção o que tem, porque esses bancos incorporados, vocês nem olham o que tem lá dentro. Né? Então, eu acho que a resposta à sua pergunta, a gente espera que em pouco tempo até tenhamos. A gente está desenvolvendo uma tecnologia para exatamente varrer 100% das execuções. 100% das execuções. Hoje em dia, eu preciso fazer a sua pergunta, eu tenho que bater na porta e falar o que você tem de crédito inadimplido e fazer todo esse discurso aqui que eu fiz para você. O nosso objetivo, que até o final do ano, eu bato na porta e falei, olha, essa relação do seu nome aqui, dá para cá. Deixa a gente fazer alguma coisa para você. E aí que vem um pouco da nossa exclusividade. Né? Então, quando a gente fala em NPL... Tá chovendo pergunta aqui, tá? Olha que bom. NPL Brasil é isso. É exclusividade. Porque isso ninguém faz. Né? Então, quando a gente fala que... Pô, a gente brinca aqui, né? Hoje mesmo eu fiz um acolhimento dos 5 funcionários que entraram recentemente na casa. E eu falei, cara, eu vou falar para vocês que nós somos os melhores. Ele falou, e olha, tá virando, né, piadinha. Eu falei, não sou. Porque, na verdade, a gente mira lá fora. Porque lá fora isso tem. Então, a gente hoje, o nosso objetivo é esse. Maíra, é bater na porta de quem tem, que não sabe, mas mostrar para ele o que eles têm. E, inclusive, com a possibilidade de falar, pô, vem aqui, vamos ganhar junto. Não estou aqui guloso. Guloso não tem lugar no céu. O que a gente quer aqui é ajudá-los. Ajudá-los a também tirar retorno financeiro das oportunidades que eles originaram. Acho que essa é a resposta mais assertiva. Excelente. A gente tem uma pergunta aqui do nosso advisor, o Davi Télio. Ele falou, temos um caso de RJ. O que fazer? Excelente pergunta. Então, a gente pode separar a RJ aqui, tanto para o mundo corporativo como para o agronegócio. Né? Agronegócio. Agronegócio. Aqui o pessoal Isso. E aqui, mas na verdade, os efeitos... a pior coisa é ser a recuperação judicial, ser passageiro da agonia. Né? Então, simplesmente cruzar os braços, se você for ver, não tem estatística, mas no mundo corporativo você sabe muito bem que no máximo 3% dos planos de recuperação judiciais foram cumpridos nos últimos 10 anos. Tá? A gente não tem essa experiência, o PIN foi aquele primeiro ali da conversão toda que teve, e o que a gente vê é exatamente isso. Então, na recuperação judicial é olhar diferente. Então, desde estar sentado com os credores, mobilizar os credores com um plano mais assertivo, comprar outros credores que eventualmente não queiram apoiar, e você formar uma posição majoritária, aditar o plano, direcionar, fazer um crédito preferencial para fiabilizar uma reestruturação dele, um replantio dele, para que ele consiga recursos financeiros para pré-pagar. Né? Eventualmente, inclusive até fazer a monetização, acelerar a monetização de alguns ativos para trazer recursos para dentro da RJ. Então, a última pergunta, a última resposta é exatamente sentar e ficar esperando que o plano seja cumprido. Então, nós somos ativos numa recuperação judicial. Grudado no AJ, grudado no juiz,
participação ativa, inclusive quando envolve o Ministério Público, trabalhista, credores preferenciais. Cansa de falar. E é um pouco a solução. É um pouco de dar as mãos para todo mundo. E aqui não é um discurso, é realmente a forma de vamos colocar na sala, vamos ver o que faz sentido. O nosso papel aqui é ser um agente viabilizador. É assim que a gente gosta de se posicionar. Nós não queremos trazer, ser, né, faria pouco meu peão primeiro, não é isso. Né? Mas a gente entende que dentro da complexidade, através de uma solução estruturada, se não for assim, você não consegue sucesso no final. Tá? Um pouco, pegando um pouco o gancho do que a gente faz, realmente NPL e recuperação é assim, a gente gosta de fazer uma analogia para pré-sal, né? Então é exatamente isso, a gente tem que perfurar ao máximo, porque lá tem um mar de oportunidade, mas porém a gente precisa exatamente tratar cada caso como sendo algo customizável, cada um com uma solução, e o grande desafio nosso é como é que a gente consegue escalar isso. Mas não tem uma cartilha única, tá, Maíra? A gente tem que entender os motivadores, os anseios, como está todo mundo, quanto tempo tem, qual é o propósito de todo mundo e dar uma solução. Excelente. Ó, a gente tem aqui uma pergunta do Guilherme. Gostaria de saber se há um valor mínimo para um caso ser interessante para o investidor e para a carteira. Qual seria um valor, imagino que um valor mínimo, que a gente não consegue ver o resto? Valor mínimo tem. E a justificativa do valor mínimo é o mínimo suficiente para ter que mobilizar essa máquina. Né? E a gente para um pouco nas estratégias. Tá? Uma coisa é um crédito pequeno, varejo. Realmente o varejo, de uma forma simplista, mas para todo mundo entender, essa parcela cabe no teu bolso e o governo paga em tantas vezes. E aí é mais um entendimento do perfil socioeconômico que ele está inserido. Então, 2 devedores não necessariamente vão receber a mesma proposta conforme o perfil que cada um está inserido. Tá? Mas quando você vai para o mundo com créditos maiores, que você precisa embarcar toda essa tecnologia, né? Então, desde análise investigativa, patrimonial, jurídica e tudo mais, você precisa realmente mobilizar. Então, a gente, pelo menos, tem uma régua aqui que a gente fala em torno de dívidas acima de 1 milhão, mas tem casos de sucesso nosso, que a gente já trabalhou com dívidas de 500 mil para cima, tá? Mas a gente, o mínimo para justificar um pouco, a gente está falando de dívidas acima de R$1 milhão de face, tá? Excelente. Olha, temos Mas é claro que para comer um pouco de carne pode vir um pouco de osso, né? Então, às vezes a gente não é estudante, dependendo da oportunidade, a gente acaba abraçando um pouco, só que os direcionamentos são diferentes. Ó, eu tenho aqui uma pergunta da Letícia, na verdade um comentário dela. Temos inadimplido na casa de milhões, acho que ela não colocou o número, com departamento jurídico e cobrança de financeiro sem resultados. Tenho certeza que não é só não é só a situação dela. Deve ser meio que geral. E aqui a Magda também respondeu. Tivemos na empresa grande inadimplência devido à seca no sul. Os produtores não tiveram grãos para pagar os insumos. Sim, acontece muito, a gente vê muito. Hoje de manhã, falei com 2 nessa situação, para vocês terem uma ideia. Eu acho que aí entra exatamente esse nosso papel. Cara, se você for... são pessoas que tem profissionais devedores, que a gente chama, são pessoas que realmente tomam crédito com o propósito de não pagar. E muita gente, principalmente no agronegócio, você entende que não é assim. Que acontece isso porque a gente sabe muito bem como é que são os nossos ciclos. Né? E que, eventualmente, acontece. Se a gente não tiver no papel de ajudar, de buscar uma solução que faça sentido, que viabilize o cara a continuar a vida dele, a plantar, a cultivar, né? A criar, a ter a terra dele para a família, né? Teve uma vez que eu fui visitar um devedor nosso e eu cheguei, e assim que eu cheguei ele falou assim, pô, cara, tu veio aqui para pegar minha terra? Eu falei, não vim. Aí ele, pô, não pega minha terra não, porque, pô, meu avô, minha avó, minha bisavó estão enterrados aqui. Eu falei, não, cara, não vim para isso.
Vim para tentar buscar uma solução. O que a gente pode fazer junto? Vamos pensar. Teve uma vez, logo nos primeiros casos, eu fui visitar era uma indústria de embalagens plásticas. E ao andar, eu falei, cara, deixa eu conhecer, ver como é que tá. E aí uma das máquinas, na hora, pegou fogo. Pegou fogo longe de ser um incêndio, né? Sai todo mundo falando, não, rapidinho foi lá, apagou, mas pegou fogo. E ele falou assim, cara, é agora, vou ter que parar. Ele devia eu estava prestando serviço para uma instituição financeira. Ele devia, falou assim, ferrou. Agora parei mais uma máquina da minha produção, não vou conseguir. Eu falei para ele, cara, o que você tem? Aí ele me levou na sala dele, ele tinha um contrato de gaveta com uma outra empresa de perfumaria. Ele falou, cara, se eu tiver 5 bilhões de reais, eu compro uma máquina e eu consigo incrementar minha receita em 20%. O que fizemos? Demos os 5 milhões, ele comprou a máquina e financiamos ele por 18 meses. E ele pagou. Então é isso. As pessoas que têm boa índole, a maioria, só precisam de uma ajuda. E a gente está aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar. Acho que essa é a mensagem que muda um pouco o mindset geral desse mercado. Né? E realmente é diferente. Né? Já faço isso há muito tempo. E realmente é uma satisfação quando no final a gente recebe um reconhecimento, inclusive do devedor. Um aperto de mão, um olhar no olho, um agradecimento. E a gente sabe que a gente fez o nosso papel. Acho que também aqui, por conta dessa pandemia toda, acho que estimulou um pouco a solidariedade, nunca por conta, mas realmente é gratificante quando no final de um processo de recuperação a gente consegue fazer com que todo mundo saia feliz. Canso nas minhas viagens, de vez em quando, passar nas casas e tomar um cafezinho, comer um pãozinho caseiro, e a forma como as pessoas nos recebem realmente faz com que a gente cada dia mais tenha mais vontade de seguir por esse caminho. Euler, sabe, eu estava numa reunião agora, antes da gente começar a live, a gente estava numa reunião com os palestrantes que vão fazer o nosso meeting da terça-feira, no dia 14. Imagino que alguns já estejam aqui. E o que nos foi falado ali é que, na verdade, com a pandemia, com o isolamento, com o aumento de uma série, enfim, de problemas, vamos dizer assim, que podem vir de recuperação de crédito e tal, os bancos retendo, os gerentes de crédito, as empresas, quem trabalha com os profissionais de crédito, estão bastante criteriosos para dar crédito nesse momento. Não estou falando de crédito já inadimplente, estou falando nesse momento, né? Eles já estão bastante criteriosos, porque o mercado, como um todo, pode ser que seja perigoso. Até vou usar uma palavra verdade. Então, eu ouvi assim, olha, não dá para confiar, não confio nem na minha mãe. Foi isso que a gente ouviu, não confio nem na minha mãe quase. Verdade. Mas aí, eu trago a seguinte provocação. Eu me lembro que eu fiz uma palestra também num evento de Big Data. E o pessoal falou, Euler, assim, até onde você acha que a tua experiência, né, tudo que você traz no mundo de NPL pode contribuir exatamente na conta de concessão? Hoje a gente está sendo contratado, não só, como eu falei, do onboarding, para fazer o credit risk, mas, inclusive, a performance nossa está sendo referência para redução de spread. Aonde eu cheguei nesse evento lá atrás é falar, cara, eu imagino que um amadurecimento e o ganho de qualidade e performance na recuperação vai reduzir os spreads. Porque as pessoas vão ter uma máquina capaz, inclusive, de ser exatamente a esteira toda. Então, uma excelência na concessão, uma excelência na gestão e no acompanhamento desse cara, por um evento de não planejamento, né? Que foge um pouco, claro que foge das nossas... Ninguém imaginava, em dezembro, o orçamento que a gente fez de dezembro, a gente teve que rever todo. E todo mundo teve que rever, porque ninguém imaginava o Covid naquela época, né? E só o Bill Gates falou que já estava prevendo. Mas, enfim, a gente consegue, por conta também dessa qualidade e excelência na ponta final, deixar de ser visto, primeiro, por ser uma ponta final,
o patinho feio dentro das casas e fazer parte dentro do organismo, o ecossistema inteiro, onde o histórico de recuperação de crédito alimenta a ponta de concessão e faz com que o apetite, a coragem, a confiança seja maior no momento de incertezas e inseguranças que a gente está hoje. A gente faz isso já. Já faz. Por exemplo, tem clientes nossos que falam, Euler, tudo bem, vou executar, mas estou querendo pegar essa garantia aqui em da ação. Eu falei, calma, faz isso não. Deixa eu dar uma olhada nela antes. Já começa a salvar de um problema. Porque às vezes eles pegam no calor ali um ativo, que às vezes o ativo, Mato Grosso, são 3, né? Um em cima do outro. Né? A matrícula é fraudulenta, área de reserva, indígena, passivo ambiental, problema documental. Então a gente também faz, eu canso de falar, eu falei, calma, pode pegar, mas vamos só saber o que a gente está trazendo. E muitas vezes até nem traz para dentro do balanço na instituição. Né? A instituição financeira chama muito Basileia, né? Indústria também. Por que eu vou ter um ativo que não é o meu core, não é o meu propósito, eu vou carregar isso dentro da gente? Não tem problema, traz para cá que a gente gere. Então já vem para cá. Eu já consigo comprador para esse ativo. Então, automaticamente, ele dá indação pagamento, eu já compro esse ativo e a instituição financeira já se beneficia do dinheiro e eu já consigo passar e revender, colocar para quem tem interesse por aquele ativo. Então, você vê que as coisas estão amadurecendo e em vez de ser simplesmente uma estratégia, né, um negócio à parte, ela passa a fazer também integrar as salas de reuniões, as discussões das principais casas. Então, é o que a gente, pelo menos, percebe isso e vem sendo muito provocado pelos nossos clientes. Inclusive, em reuniões também de recuperação, a gente participa já. Coisa que, novamente, a gente sempre era chamado já quando já estava na execução, né? Agora não. Agora, cada vez mais, a gente está avançando na linha da esteira da concessão do crédito, gestão e recuperação. Excelente. Em linha com isso que você comentou, a Letícia comentou aqui que agora é crédito só com garantias reais. Sim, tem todas as vantagens, mas a resposta é não necessariamente. Né? Por exemplo, penhor, se você recebíveis, se você fizer monitoramento, se você eventualmente tiver um avalista que você consiga levantar o passivo dele e monitorar o esvaziamento, blindagem patrimonial, você consegue também ter uma segurança e um conforto na concessão. Tá? Então, não necessariamente só com garantia real. Vai depender de você ter uma tecnologia de monitoramento. Eu acho que o segredo aqui está exatamente esse. O segredo está exatamente esse. É você fazer um monitoramento prévio antes do fim triste do filme, tá? Isso é uma mensagem positiva à resposta da Letícia. Se fizer um monitoramento, você evita muito uma ingrata surpresa. Ou pelo menos você consegue ser avisado antes, ao ponto de ter que tomar uma decisão, ou poder tomar uma decisão mais assertiva. Excelente. E não esperar o que vai acontecer. Recuperação judicial é um exemplo clássico, né? Recuperação judicial, desculpa te cortar, mas é um exemplo clássico, né? Você já consegue monitorar o degradamento financeiro ao ponto de falar, pô, isso aqui já tem um alerta aí, o nosso sistema faz isso, alerta de risco de recuperação judicial, ao ponto da gente já colocar uma imposta mais uma garantia aqui, vamos tirar essa hipoteca, vamos colocar uma alienação fiduciária, né? Vamos trazer mais avalista. Então você consegue melhorar a sua qualidade do crédito e mitigar um perigo maior à medida que você percebe que o negócio não está indo por um caminho muito legal. Excelente. Ó, nós temos mais ou menos mais uns 4 minutinhos aqui de conversa. Então, se alguém Só? tiver mais... Você acredita? Não passa muito rápido? Não, e o melhor que o Fabinho falou para mim, tu vai fazer teu roteiro, ninguém vai acompanhar nada. E é verdade. Nem olhei aqui para ele.
Bom, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou monitorando as perguntas aqui. Enquanto o pessoal não manda mais perguntas, eu queria pedir para todo mundo se preparar, que vai ser o momento do nosso print. Todo mundo tirando um print, postando no Stories, tanto a NPL Brasil quanto o Conacred, para a gente fazer um movimento, falar, pessoal, quinta-feira é dia de live. O Fabinho está falando que já fez isso já. Então vamos lá, hora de print, faz uma pose bem bonita. Opa! Conseguiram tirar print? Precisa de mais uma pose ou não? Legal. Pessoal, mais perguntas para o Euler. Euler, eu quero, antes, né? Enquanto não vem, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer o Fábio que está aí com você também, agradecer a parceria que vocês têm conosco e também esse tempo que vocês dedicaram a nós, dedicaram a falar um pouco da NPL Brasil, falar um pouco do trabalho que vocês vêm desempenhando com tanto sucesso. Muito obrigada por esse tempo. Sei que hoje é meio feriado para alguns, não é meio feriado para outros, está meio bagunçado esse negócio. Mas... E já brincando, hoje teve uma colega nossa que fez aniversário. A gente falou, pô, hoje a única pessoa que fez aniversário, pelo menos que a gente conhece, que fez 2 aniversários no ano, né? O feriado hoje foi antecipado, fez 2 aniversários no ano. Parabéns 2 vezes para ela. Foi. E pô, o prazer é nosso, foi enorme, foi uma experiência muito legal. A ideia aqui era realmente um bate-papo bem informal. Espero ter trazido boas provocações, espero ter encorajado muita gente. Estamos 100% à disposição. Entre no nosso site, entre no meu Instagram, entre no Instagram da NPL. Vai ser um prazer quando acabar essa história toda. Espero que em novembro a gente pessoalmente nos encontre e possa ter ótimas conversas, super agradáveis como essa. Novembro é confirmadíssimo. Novembro é ótimo e pode contar sempre com a gente. A gente realmente gosta de estar aqui porque somos apaixonados pelo que fazemos. Colocamos amor, energia, dedicação e foco. Né? Excelente. Então... Olha, antes da gente acabar, a gente tem uma pergunta da Ju Eckerman. Ela perguntou quais são os... Acho que é a última para fechar, hein? E é excelente. Quais são os maiores desafios do mercado de NPL para os próximos 12 meses? Eu acho que os maiores desafios exatamente... Corre na resposta, rapidinho. Tá? Nós temos 2 minutos. É isso. Acho que o maior desafio é fazer com que as casas realmente joguem o que tem de NPL para a rua ou através de um prestador de serviço para a gente cobrar, para eles realmente focarem no que o mercado está vendo. Assim, o Brasil vai sair dessa, a gente vai melhorar, vamos focar na concessão, vamos focar no agronegócio e deixa a gente fazer o que a gente gosta, que nós somos preparados, qualificados, especializados, que é fazer a gestão e a recuperação do crédito inadimplido. Excelente. Fechou? Fechou, Ju? Qualquer coisa, manda aqui mais uma pergunta para nós. Euler, mais uma vez, muito obrigada. NPL Brasil, muito obrigada. Nós estamos aqui toda quinta-feira, às 7h30, pontualmente, fazendo essas lives de grande sucesso. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Continuem acompanhando a gente e nós continuamos seguindo também o caminho de vocês, seguindo tudo que vocês têm feito, têm postado, que a gente tem visto. Então, muito obrigada por essa parceria. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar, por estar conosco. Nós nos vemos terça-feira no Meeting. Terça-feira no Meeting. Quinta-feira nós nos vemos de novo aqui no Instagram. Que legal. Um abraço, pessoal. E se cuidem. Um abraço. Para vocês. Um abraço. Tchau. E aí,